queremos trazer uma palavra para alimentar o teu homem espiritual, alimentar a tua fé. A Bíblia diz no livro de Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Deus. Então vamos falar um pouco da palavra de Deus, alimentar a sua fé, fortalecer o seu homem interior, para você poder viver uma vida forte e uma vida de vitória, porque a Bíblia diz, a vitória que vence o mundo é a vossa fé. 1 João 5, versículo 4. Quero fazer uma leitura para você, que está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Você pode anotar, você pode ler também. No versículo 14 está escrito assim: esta é a confiança que nós temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A Bíblia está deixando bem claro, a confiança que temos nele, em Deus, é que tudo que nós lhe pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. No livro de João, capítulo 15, a Bíblia diz no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A confiança que nós temos com Ele, a fé que nós temos nele, é que aquilo que nós lhe pedimos, segundo a sua vontade, segundo aquilo que nós conhecemos e sabemos da sua vontade, expressa na sua palavra, Ele nos ouve. E quando nós oramos aquilo que nós sabemos que é a sua vontade e que Ele nos ouve, nós sabemos que nós receberemos. No livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, Jesus disse, peça com fé. Quando alguém pedir alguma coisa, orando, crede que recebereis, e então tê-lo-eis. Uma oração crida é uma oração ouvida. Jesus ele disse que quando a gente orasse, a gente deveria crer naquilo que a gente estava orando e pedindo. A gente já deveria receber, e seria assim conosco. Então, quando a gente tem conhecimento da vontade de Deus, através da palavra de Deus, então nós tomamos posse da palavra dele, nós tomamos posse do conhecimento, fé era instalada e acrescentada aos nossos corações. Então nós podemos fazer uma oração certa da resposta, porque nós sabemos que é a sua vontade. Então, meu amigo, minha amiga, quando você for orar, você, primeiro passo, você precisa conhecer qual é a vontade do Senhor para aquilo que você vai orar, para aquilo que você vai pedir. Né? Jesus disse, não é por muito repetir as orações que vocês serão ouvidos. Se a minha palavra permanecer em vós, e vós permanecerdes nas minhas palavras, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, o primeiro passo, conheça a vontade de Deus naquilo que você deseja lhe pedir. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A Bíblia diz que aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Deus tem o interesse de te abençoar. Deus tem o interesse que você tenha todas as coisas. No livro de 2 Pedro 1, no versículo 3, a Bíblia diz que todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu, através do conhecimento de Jesus Cristo, seu Filho. Então, ore com fé. Quando você for pedir pela sua provisão material, ou por uma provisão de cura para o seu corpo, ou quando você for pedir precisar de uma provisão para um relacionamento conjugal, familiar, você precisa conhecer a vontade do Senhor a respeito disso, para você poder orar isso, alinhado com a sua vontade. A Bíblia, o próprio Senhor disse lá no livro de Isaías, venha até mim em juízo, entra em juízo contra mim, apresenta-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. Então o Senhor Ele quer que a gente entre diante dEle em oração, e a gente apresente para Ele as nossas razões, e apresente para Ele a sua própria palavra. Deus disse no livro de Isaías 55, assim como a chuva cai do céu e a neve, e para lá não volta, assim será toda palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que eu a enviei. Deus é um Deus zeloso, que vela pela sua palavra, para a cumprir, como está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 1. Então entra em oração, apresenta a palavra, ore a palavra, e você vai ver as tuas orações ouvidas, e você vai se alegrar na hora que você estiver orando. Você já vai se alegrar como quem já recebeu a sua bênção, e ela vai se manifestar logo a seguir na sua vida. Seja abençoado, então, praticando a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus e a sua vontade. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa semana para vocês. No nome de Jesus.